Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que alegria para nós fazermos memória dessa experiência tão linda que estes dois discípulos fizeram com Jesus. E quanto de nós também ainda hoje ficamos ansiosos para poder fazer essa experiência do Cristo ressuscitado, de sentir que Jesus está conosco, caminhando lado a lado, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como nós ouvimos no relato do Evangelho, esses dois discípulos, depois de 3 dias do falecimento de Jesus, já tinham perdido a esperança e iam caminhando para um povoado distante, tristes, abatidos, angustiados, sem esperança e também com medo. E eles iam contando pelo caminho o que tinha acontecido, da tristeza, da decepção, essa confiança que eles depositaram em Jesus e parece que tudo veio abaixo. Quantas vezes nós, em nossa experiência diária, depois de uma decepção, de uma tragédia, de um acontecimento triste, de uma separação, nós também nos sentimos como esses dois discípulos, tristes, quase que queremos entregar nossa vida. Quando nós perdemos algo que tanto amamos, que tanto também podemos assim dizer nos apegamos, esse momento de tristeza, quando nós depositamos uma esperança em algo que parece que ia ser tudo para nós, e isso parece acabar, desmoronar, foi esse sentimento que os discípulos estavam sentindo. Mas de repente nessa caminhada quem aparece? O próprio Jesus ressuscitado se coloca a caminhar com eles diante da tristeza e da decepção e do medo. E Jesus pergunta para ele: o que é que vocês estão conversando? E eles: vocês não sabem? Você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus? E Jesus pergunta para eles: conte para mim. E eles contando, e novamente Jesus coloca para eles aquilo que devia acontecer por causa da fé. Por mais que Jesus ele tinha explicado para os seus discípulos: olha, eu vou, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas eles não, a princípio, não compreenderam essa mensagem de Jesus. Como vocês são lentos e como falta inteligência. E Jesus começa a explicar todo o contexto histórico, bíblico, até chegar no dia de hoje. E Jesus passando, pensou: vou mais adiante. E eles: olha, fica conosco, não vá. E eles fazem essa experiência de Jesus ressuscitado, quando ele reparte o pão. Esse reconhecimento maravilhoso, eles começam a dar testemunho, realmente ele ressuscitou. Duas experiências catequéticas, meus irmãos e irmãs, para que nós podemos fazer essa experiência do Cristo ressuscitado em nossa vida e que Ele está ao nosso lado caminhando conosco. Nos nossos momentos de tristezas e angústias, há como escutar Jesus, sim. Vocês já fizeram essa experiência de um momento de tristeza, de sofrimento, de angústia, de decepção, recorrer às Sagradas Escrituras? Você já fez essa experiência dos momentos mais difíceis, rezar, falar com Deus? Se você já fez essa experiência com Jesus, você sabe qual foi a resposta. Porque Ele não te abandonou, estava caminhando com você.
Essa experiência do ressuscitado, queridos irmãos e irmãs, dá através da escuta, justamente da escuta da palavra de Deus. Se dá através da partilha da palavra, quando a gente reza em comunidade, reza em casa e começa a partilhar essa experiência. Aí nós vamos ouvindo a experiência que cada um tem para nós, da experiência pessoal que fez com Jesus. E assim nós vamos abrindo os nossos olhos e pensar, realmente Jesus estava caminhando comigo naquele momento difícil. Quando eu procurei, tive a certeza que Ele estava comigo. Uma experiência bonita, mas é preciso buscá-lo. Por isso, pergunto, nesses momentos mais difíceis da nossa vida, quem é que nós procuramos? A vida, a ressurreição, o ânimo ou a tristeza? Traduzindo, a morte. Lembrando que Cristo ressuscitou para a vida. E Deus nos fez para a vida, não para a morte. Essa experiência de sofrimento, de dor, de tristeza, Jesus também passou. Mas Ele passou para nos mostrar que esses momentos servem para nos edificar, para nos transformar, para nos deixar mais fortes. E continuar no segmento. Segundo momento catequético, que vai servir para nós, podemos presenciar Jesus vive em nosso meio, no nosso momento de partilha, que nós chamamos também na igreja a liturgia eucarística. O momento onde que nós vamos procurar Jesus para alimentar do seu corpo e sangue. Há quanto tempo você não procura, não vai à igreja, para poder alimentar do corpo e sangue de Jesus, da comunhão eucarística? Nós também fazemos a experiência do Cristo ressuscitado quando nós alimentamos dele. Mas ainda, quando nós fazemos dessa comunhão uma partilha para que todos que estão à minha volta, a todo o meu semelhante também, para que ele possa alimentar, comungar do Cristo ressuscitado, através da minha ação, através da minha atitude, através da minha bondade. Hoje, queridos irmãos e irmãs, a igreja comemora, celebra a festa de São Marcos, esse grande apóstolo evangelista, que muitos de nós o conhecemos. E digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, quem de vocês já fizeram essa experiência de, nos momentos difíceis também, procurar um evangelista no Evangelho para ler a Sagrada Escritura? Porque Marcos vai apresentar para nós uma pergunta que até hoje nós fazemos o nosso íntimo e perguntamos: quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? E Marcos vai nos responder: é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Assim como o centurião, naquele último momento, diz: realmente, este é o Filho de Deus. Digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, olhando para os discípulos e para os apóstolos, depois da experiência do Cristo ressuscitado, eles acolheram a palavra de Jesus e acolheram bem quando Jesus anunciou um discurso missionário, dizendo para eles: ide ao mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. E essa foi a alegria dos apóstolos, foi a alegria dos discípulos, de poder anunciar, de poder dizer a nós que a nossa igreja é uma igreja missionária que se coloca a caminho
para levar a paz, a alegria, a força, a união. Em prova disso, nós estamos fazendo, assim, podemos dizer, memória, né, de um grande missionário que acolheu este anúncio do Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho, a boa nova a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, expulsando os males de todos os povos, concedendo saúde. Padre Afonso, né? Esse grande missionário que escutou o chamado de Deus e se colocou em missão, saindo da Alemanha, vindo para o Brasil, acolhendo esse anúncio de Jesus, colocou para todos os januarienses, mostrando o amor de Deus, através da palavra e de suas ações. Por isso hoje é o sentido de fazer memória desses grandes apóstolos, discípulos e discípulas que deixaram tudo para anunciar o Evangelho, sem medo das consequências. O apóstolo São Marcos foi martirizado. E o Padre Afonso, mesmo estando na missão, vocês sabem da enfermidade que o levou. Mas isso, acredito que não foi motivo de tristeza para nenhum deles, mas foi um motivo de alegria, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, porque eles acolheram a mensagem, acolheram o Evangelho. E quis fazer do Evangelho uma proposta de vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não tenha medo de alimentar sempre do Evangelho, da palavra de Deus, que é ânimo e força para a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.